Gênesis capítulo 37. Gênesis capítulo 37, o primeiro livro. Vamos lá, Gênesis 37, versículo 8. Vamos lá, Gênesis 37, versículo 8. Nosso tema hoje é deixando um legado. Então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós, tu deveras terás domínio sobre nós. Por isso ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. Amém. Muito bem, deixando um legado. É o que nós vamos compartilhar nessa noite com vocês. Então, o que é um legado? É o que é deixado para de uma geração para outra. Legado é o que deixa muitas vezes um avô, um pai, para os seus filhos, para um filho, para a sua família. E às vezes um legado extrapola a própria família e alcança uma cidade, uma nação, alcança o mundo. Tem vários exemplos de homens e mulheres que deixaram um legado para a humanidade. Irmãos, como eu já falei a princípio, essa semana ali em São Domingos, no enterro do nosso irmão Tiago Guma, irmão e amigo, eu vi ali uma pessoa que deixou um legado. Foi algo realmente impressionante. A quantidade de pessoas influenciadas por esse rapaz. Foi colocado o corpo no ginásio e esse ginásio estava lotado de gente. Depois levaram para o prédio de uma igreja e o prédio da igreja estava quase que impossível respirar, de tanta gente, tanto calor que fez naquela tarde. E durante a caminhada para o enterro, muitas lojas, todas as lojas fechadas por causa do que tinha acontecido. E o prefeito decretou feriado de 3 dias, luto, melhor dizendo, de 3 dias na cidade. Então, não foi atingido apenas uma pessoa, foi atingido uma instituição, foi atingido alguém que tinha algo, que deixou algo para aquela cidade. Deixou um legado naquela cidade. Podemos dizer isso, que o Tiago deixou um legado na cidade de São Domingos. E eu pergunto para você nessa noite, qual será o legado que a gente vai deixar para a nossa família? Qual será o legado que nós vamos deixar para, quem sabe, a nossa cidade? Qual o legado? E o legado que a gente deve deixar não se refere apenas a deixar uma herança, uma casa, uma construção, uma fazenda, mas muito mais do que isso. O tipo de inspiração, o tipo de exemplo, o tipo de benefício que deixaremos para a nossa família e para a cidade que nós moramos. Quando chegar o dia de estarmos deitados no caixão, que a gente sabe que a tendência é que chegue esse dia. A não ser que haja o arrebatamento da igreja antes, e a igreja suba, então esses não passarão por isso. Mas a tendência é que a gente um dia fique no caixão. E ali naquele caixão, o que dirão a nosso respeito? O que falarão de nós? As pessoas que estarão ali, que nos conhecem, a nossa própria família, o que se dirá a nosso respeito? Ali se manifestará o nosso legado aos olhos e aos ouvidos das pessoas. Todas as pessoas que deixam um legado, elas têm algumas coisas em comum.
E eu quero, baseado na vida de José do Egito, um pouquinho na vida de José do Egito, não em toda a vida dele, mas em algumas partes da vida de José, eu quero falar sobre três coisas comuns de pessoas que deixam um legado. Então a primeira delas normalmente, são pessoas que no início de suas jornadas, eram tidos como improváveis pela sua própria família. Pessoas que deixam legado, normalmente elas não nascem em berço de ouro. Normalmente elas não têm uma herança de riqueza econômica. Não são essas pessoas que normalmente deixam legado, mas são pessoas que eram improváveis. Eram pessoas que muitas vezes a sua própria família não lhes dava crédito. São essas pessoas que no final de suas vidas, normalmente, elas deixam algum legado para a humanidade. Nós sabemos que José do Egito, ele foi o governador do Egito, e ele é chamado José do Egito, por causa da influência que ele causou no Egito e no mundo de sua época. Mas quando José começou a sua mocidade, a sua adolescência, ele foi alguém muito improvável e foi descartável, e foi descartado pela sua família. No versículo 8 de Gênesis 37, então lhe disseram seus irmãos: tu, pois, deveras reinarás sobre nós? Porque José tinha sonhos. Tu deveras terás domínio sobre nós? Pois ainda mais o odiavam por seus sonhos e por suas palavras. José se tornou alguém odiado, não só odiado, mas também desprezado pela sua família. E o que a família de José fez com ele? Versículo 19 e 20 de Gênesis 37. E disseram um ao outro: eis, lá vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-los, e lancemo-lo numa dessas covas, e diremos: uma fera o comeu, e veremos o que será dos seus sonhos. O ódio dos irmãos de José, por causa dos seus sonhos, se tornou tão forte, que eles decidiram acabar com a vida e com o sonho de José. Porém, a consciência falou um pouquinho na mente daqueles rapazes, e eles resolveram colocar ele numa cova, jogar ele numa cova, num poço, para que ele morresse sozinho, à míngua. Mas aí ia passando uma caravana de ismaelitas, então eles resolveram fazer um negócio. Por 20 ciclos de prata, eles venderam José como escravo para os ismaelitas. Então, esse foi o início da vida de José. Não foi muito promissor. Mas qual foi o destino e o legado final de José? José, diz a história bíblica de Gênesis, terminou como primeiro-ministro. A Bíblia fala governador. Talvez naquela época não havia a palavra primeiro-ministro, mas foi isso que ele se tornou. Primeiro-ministro do Egito e do mundo de então. O tal foi o crescimento de José. E quando a gente olha a história de José, nós vemos que ele deixou um legado de sabedoria, porque foi através da sua sabedoria que o mundo foi salvo. Ele deixou um legado de vida, porque justamente sem aquela sabedoria, aquele povo teria morrido de fome, até a sua casa, o seu pai, seus irmãos. Mas ele então, com a sua sabedoria, com aquele discernimento dos 7 anos das vacas magras, dos 7 anos das vacas gordas, do tempo de fome e do tempo de fartura, com a interpretação dos sonhos e a sabedoria de ensinar a Faraó que deveria ajuntar, que deveria recolher no tempo da fartura, para que depois, quando viesse a fome, houvesse comida, houvesse estoque. Isso fez José
se tornar o primeiro-ministro do Egito, uma história de perdão, uma história de honra. Salvou o mundo da escassez e sua família na sua época. Aquele que era improvável, aquele que foi abandonado, aquele que era escravo, aquele que ficou preso muitos anos, se tornou o herói, deixou um legado poderoso para as futuras gerações. Você pode dizer amém? Então, queridos, isso é algo comum às pessoas que deixam um legado. Manifestam dentro de si um poder de superação maior que o meio externo que o rodeia. Pessoas que não ficam vendo a questão da sua cor. Pessoas que não ficam presas na questão da sua condição social, porque nasceu numa família pobre, porque não tem um nome que é conhecido na cidade, porque não nasceu numa família abastada, que tinha condições. São pessoas que não ficam olhando essas coisas, que não ficam presas a essas coisas, mas que acreditaram que poderia realizar algo, construir algo e se colocaram a caminho. Pessoas que não ficam culpando a sua família. Não, a minha desgraça é a minha família, meu pai, minha mãe. A minha desgraça é o governo, porque esse governo é isso. Meu problema é a sociedade, é o meio externo que eu vivo, é por isso que eu não vou para frente, que eu não prospero. Não, queridos, pessoas que deixam um legado não ficam presos a essas coisas, mas resolveram construir uma nova história de vida. Dentro delas tem um desejo, como uma chama, que os leva a conhecer, a aprender, a crescer e a realizar grandes mudanças na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor. Você pode dizer glória a Deus? Essas são pessoas que deixam um legado. José deixou um legado e ele é um exemplo desse tipo de pessoas. Segundo ponto de pessoas que deixam um legado, são pessoas de fé e de ação. Pessoas de fé e de ação. São pessoas que deixam um legado. No versículo 5 de Gênesis 37. Teve José um sonho que contou a seus irmãos. Por isso o odiaram ainda mais. Veja bem, José tinha um sonho. Eu creio que todo mundo tem um sonho. Algum tipo de sonho. Todos sonham com alguma coisa em suas vidas. José, ele contava o seu sonho para a sua família, para os seus irmãos. Mas ele não tinha apoio da sua família. Eles odiavam, os irmãos odiavam. Não o pai, não a mãe, mas os irmãos o odiaram por causa dos seus sonhos. Irmãos, e eu creio que muitos dos sonhos que nós temos não é fruto de vaidade, não é fruto de soberba. Eu creio que a maioria dos sonhos que nós temos são sonhos que vêm de Deus. São sonhos que Deus colocou em nosso espírito, em nosso coração, para que nós sonhássemos. De alguma forma Deus usou pessoas, de alguma forma Deus nos despertou para ter alguns sonhos. E esses sonhos são sonhos de Deus. Isso quer dizer que Deus quer nos ver voando alto. Deus quer nos ver alcançando coisas maiores em nossas vidas. Deus tem coisas que a Bíblia diz que não subiu ao nosso coração e à nossa mente. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Eu creio, irmãos, que Deus nos dá os sonhos. E o sonho nos coloca dentro de um avião. E esse avião é para que a gente possa voar, que a gente possa alcançar, realizar grandes coisas em nossas vidas. Talvez alguém não ache que seja grande coisa, talvez alguém não dê muita bola, mas para nós são grandes coisas, são coisas que nos colocam em uma condição de satisfação, de conquista, de alegria. Deus quer nos levar por esses sonhos, eu creio nisso. Só que muitas vezes o nosso combustível acaba. Muitas coisas vêm contra nós, muitas coisas acontecem em nossa vida, e que muitas vezes nós aterrissamos.
E às vezes nós temos receios de alçar voo novamente. Nós temos medo de cair novamente. Eu estava ouvindo alguns grandes líderes em um congresso de Willow Creek, que é o ministério do pastor Bill Hybels, e ele entrevista grandes homens que fazem grandes coisas no mundo. E ele entrevistou um homem de uma grande empresa, e ele diz que quando ele convoca os executivos para trabalhar, a primeira coisa que ele fala para eles é o seguinte: vocês podem errar. Vocês podem errar. O que vocês não podem é não tentar. O que vocês não podem é ficar paralisado. Mas na tentativa de alcançar sonhos, de alcançar objetivos na sua vida, você pode errar. Então muitas vezes, queridos, quando estamos voando em nossos sonhos, aterrissamos, alguma coisa aconteceu no caminho, talvez fizemos algum erro, e às vezes por causa disso temos medo de tentar. Mas nós temos que ter a consciência de que nós, quando Deus nos dá sonhos, nós podemos errar, mas não significa que tudo terminou. Nós podemos falhar, mas não significa que tudo se arrebentou e não tem mais jeito. Não. Deus nos renova como águia, Deus nos renova na sua graça, e nós podemos novamente alçar voo e ir em direção àquilo que Deus colocou em nossas vidas. Você pode dizer glória a Deus? Diga assim comigo: Deus me quer voando em seus sonhos. Vamos lá, Deus me quer voando alto em seus sonhos. Irmãos, os sonhos de Deus, a gente sempre pensa que tem a ver com o ministério, com a igreja, com o ministério, com servir em alguma área da igreja. Sim, isso é fato, mas não se refere a isso. Deus quer nos ver voando os seus sonhos em todas as áreas de nossa vida, em todos os aspectos da nossa vida, porque Jesus Cristo é Senhor de cada centímetro, de cada molécula, átomo e próton do nosso ser, da nossa vida, e em tudo que diz respeito ao nosso ser, Deus tem um propósito de suprimento, de sonho, de nos levar mais à frente, de nos conduzir a ter experiências com a sua graça. Você pode dizer amém, querido? Um negócio pode ser um grande sonho de Deus para a sua vida. Algo que você realiza na sociedade, que você necessariamente não levanta a placa da igreja à frente, mas você levanta a placa do Evangelho. Isso pode ser algo que Deus vai usar para transformar muitas vidas. Você pode dizer glória a Deus? Você pode dar um aplauso ao nome do Senhor Jesus? Todo projeto de vida, mesmo vindo de Deus, tem adversidades. José, ele enfrentou muitas adversidades. Às vezes nem a nossa família acredita, e nem alguns amigos acreditam naquilo que a gente sonha. Mas quem tem sonhos, mas se limita a ouvir críticas, prognósticos negativos, quem se limita a esse tipo de audição, de atentar para a reprovação dos outros, não terá forças para prosseguir, não terá forças para continuar. Mesmo que José ouvia as críticas dos irmãos, as críticas, mesmo que José estava ali ao redor daqueles que não acreditavam nele, mas dentro dele havia uma convicção. Dentro dele havia uma certeza, e ele sempre foi confiante que aquilo que estava dentro dele era algo dado por Deus. E ele não ficou paralisado. Ele não ficou paralisado pelo ódio.
Ele não ficou paralisado pela vingança, pela ira. Ele não ficou paralisado por nada. Pela prisão, pelo abandono, pela injustiça. Nada foi capaz de paralisar José. Uma confiança dentro dele, para vencer as adversidades. Nesse processo, é preciso que a gente, como José, a gente venha acreditar, a fé. Usar a fé. Muitas vezes, queridos, tem pessoas que têm esperança. E às vezes a pessoa confunde esperança com fé. A esperança ela é importante, principalmente em relação a aguardarmos a vinda de Cristo. Isso é uma esperança do cristão, do crente. Mas no dia a dia da vida, nós temos que ter mais do que esperança, nós temos que ter fé. Temos que ter fé. A esperança diz assim, um dia quem sabe, talvez vai dar certo esse projeto. Mas a esperança não mobiliza, a esperança não muda, a esperança não traz algo concreto. A esperança, ela pode, na verdade, nos levar a uma acomodação. E a gente se acomodar com uma situação de maneira que leve anos, e a gente não vê transformação. Porque está sempre na esperança. Quem sabe um dia vai dar certo. Quem sabe um dia vai dar certo. Talvez amanhã, tenha uma esperança. Eu faço um discipulado com alguns irmãos. E às vezes na hora da oração, eu tenho feito assim algumas correções. Quando algum dos irmãos vão orar, e nós estamos orando ali no discipulado, ali 1 a 1, porque eles oram com esperança. Então qual é a oração da esperança? Eles estavam orando com esperança. Então, Senhor, que eu possa isso, Senhor, que eu possa aquilo, Senhor, que possa acontecer isso, Senhor. Então, é uma oração que não tem concretude, uma oração que não tem uma consequência imediata, próxima. Deixa que eu possa, que eu possa é indefinido. Então eu os ensinei a orar com fé. Dizer, Senhor, eu quero fazer isso, me ajuda a fazer isso. Senhor, eu vou mudar nisso, eu preciso mudar nisso. Me ajuda a mudar nessa área na minha vida. Senhor, eu quero alcançar esse objetivo. Me fortalece para que eu alcance esse objetivo. Para que eu realize isso essa semana. Para que eu realize isso esse mês. Para que eu realize isso esse ano. Me capacita. Então, isso é utilizar a fé. Amém, queridos? Então nós precisamos em nossa vida não só ter esperança, mas agir com fé. Então fé é ter um sonho e realmente acreditar que algo vai acontecer e mudar as consequências, as circunstâncias. Então a fé é ter uma visão no futuro. Uma visão de mudança do futuro. Uma visão de transformação no futuro. E eu ouvi uma frase do pastor René Terranova, que eu achei muito interessante. Vitor, a frase do apóstolo René. O pastor René Terranova de Manaus tem uma frase, ele diz, o que ele diz? Eu vi o futuro e decidi viver lá. Eu vi o futuro e fiz dele a minha morada. Achei muito interessante essa frase do pastor René Terranova. Então isso é fé. Além da fé é necessário a ação. Diga ação. Diga ação. A ação é a prova de que realmente você acredita em algo. Gálatas 6,3 diz assim: porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória só em si mesmo, e não no outro. Porque cada qual levará a sua própria carga.
Então, você acredita em alguma coisa, mas você não tem ação, a sua fé ficou morta. A fé sem obras é o quê? Morta. Então, se eu tenho um sonho, se eu acredito, eu preciso ter uma ação em direção àquilo que eu acredito. Eu preciso me mover. Eu tenho que provar para mim mesmo que eu posso realizar aquilo. Eu preciso provar para mim mesmo, não é para ninguém, não é para minha família, para a mulher, para o vizinho, para o concorrente, não é para esse, aquele, não é para o pastor, para o papa, para o padre. Não, é para mim mesmo. Se eu acredito em alguma coisa, eu vou provar para mim mesmo. Como? Realizando aquilo que eu acredito. Indo em direção daquilo que eu creio que eu posso fazer, que eu posso alcançar, que eu posso realizar. Então, queridos, quem tem fé e age, aproveita as oportunidades. Quem tem fé, mas não age, as oportunidades vêm e passa desapercebido. Então, é preciso ação. Efésios 5,16. Será que tem aí na tela, vida? Efésios 5,16. Remindo o tempo, porque os dias são maus. Irmãos, e aqui eu volto a falar do nosso campeão, Thiago Guma. Ele começou a lutar jiu-jitsu, com 11 anos, uma criança, com o seu mestre, o Granola. Acredito que é a Ceilândia. E era alguém que lutava para sobreviver, lutava para comer. Uma família pobre. E através ali daquele mestre, ele foi ensinado a ter alguma disciplina na sua vida. E isso o levou a ser 4 vezes campeão mundial de jiu-jitsu na sua federação. E na primeira vez que ele foi campeão mundial em São Domingos, ele já morava em São Domingos. Quando ele chegou na cidade, a cidade inteira se reuniu assim, praticamente, e fizeram uma carreata. Colocaram ele em cima de um carro, de um caminhão lá, fizeram uma carreata. E a cidade comemorou aquele título. Fez com que a cidade fosse conhecida em várias partes do Brasil e até fora do Brasil. Então, queridos, podemos dizer que o Thiago, ele aproveitou bem a oportunidade para realizar o seu sonho. Aquilo que parecia que não daria certo, porque alguém que deixou uma cidade grande como Imperatriz, foi para uma cidade menor. Mas aquilo não impediu, pelo contrário, ajudou para que ele pudesse ser alçado nas alturas dos seus sonhos. Você pode dizer amém? Sabe, irmãos, sabe como eu conheci o Thiago? A maioria aqui sabe. Ele tinha vindo de uma lesão no seu pé. Eu não me lembro bem, ele me contou essa história já, mas eu não me lembro bem. Ele tinha me contado essa história. Pisou lá alguma coisa lá, na roça, lá quando estava... Porque ele veio da roça. O pai dele, agricultor, de subsistência, né? E ele veio morar um tempo na casa da sua mãe, que pais separados, e andando de muleta. E a mãe dele tinha um sacolãozinho na porta da casa, na casa alugada que ela morava. E a minha esposa começou a comprar algumas coisas ali, viu aquele rapaz cabeludo, não é? Ali naquela muleta, teve um certo contato com ele, e chamou ele para participar da célula, que eu tinha uma célula em casa. E ele aceitou o convite, e a partir dali nos relacionamos, e ele se converteu, foi batizado,
Logo após, tive uma oportunidade, quando a minha fábrica funcionava, e eu dei um emprego para ele na fábrica, e começou a trabalhar ali, e procurou conhecer as coisas, procurou aprender as fórmulas. Ele fabricava, o Wellington foi o companheiro dele nesse processo, e na verdade, nos últimos anos, em relação à fabricação, até uma fábrica, o Tiago, ele sabia mais coisas do que eu. Ele conhecia mais coisas de fabricação, de fabricar, de fazer um produto do que eu. Ele se tornou alguém muito mais especialista do que eu nessa área de fabricação de produto de limpeza. E quando ele foi para São Domingos, ele começou a fabricar e a vender. E agora, nessa semana, a sua família estava me dizendo, o seu cunhado, que muito conversou comigo, estava dizendo que toda a região ali de São Domingos, todo mundo, muita gente, já tinha virado cliente. E ele atendia uma região inteira de pessoas. Não foi à toa que em 5 anos construiu uma casa, comprou um carro, viajava para cima e para baixo, prosperou. Além de realizar os projetos sociais, de levantar a academia, alguém que soube aproveitar as oportunidades e realizar sonhos. Você pode dizer amém? Então, queridos, nessa ação é importante que você plante as sementes. As sementes que você tiver, que estiver nas suas mãos, você precisa plantar. Sementes não foram feitas apenas para nos alimentarmos dela. Sementes foram feitas também para plantarmos. Devemos plantar as sementes que tivermos. Ou seja, não podemos desprezar os pequenos começos. Em Zacarias 4:10, porque quem despreza o dia das pequenas coisas, pois estes se alegrarão vendo o prumo na mão de Zorobabel. Esses são os 7 olhos do Senhor que percorrem por toda a terra. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas? Muitos não começam algo, muitos não iniciam algo porque está pequeno. Porque não tem muitos recursos. Mas comece com o que você tem. Comece com as poucas sementes que estão em suas mãos. E acredite nos seus sonhos. Haja. Irmãos, quando nós começamos a comunidade cristã de Imperatriz, nós nos reunimos em alguns quintais de alguns adolescentes que começaram comigo há mais de 15 anos atrás. E nós depois fomos para algumas salas de algumas casas, andamos por alguns salões, até que um dia nós compramos esse terreno aqui. E nós então construímos esse prédio. E não é o prédio mais lindo da cidade, mas nós, com nossas forças, nossos recursos, nós como igreja, nós temos várias salas, fazemos várias reuniões ao mesmo tempo, salas bem preparadas, salas com ar-condicionado, que podemos fazer várias reuniões. Então tudo isso, hoje nós podemos usufruir, mas quando começamos pequenos. Em termos de estrutura, começamos muito pequenos. Então não podemos desprezar os pequenos começos. Temos que acreditar em nossos sonhos, mesmo que as sementes sejam poucas, e temos que começar devagarzinho. Você pode dizer amém, querido? E o último tópico que eu quero compartilhar com você, terceiro e último: o que aumenta ou mantém nosso legado. Queridos, o que pode aumentar ou manter nosso legado é a não negociação dos valores do reino de Deus em nossa vida. Os valores, a fidelidade,
Irmãos, todo percurso, toda jornada tem o teste da fidelidade. Em qualquer área da nossa vida. Muita gente tem manchado e até perdido o seu legado, porque negociaram os seus valores e baixaram os seus padrões morais, espirituais, durante a jornada. Nós temos alguns exemplos, como Saul. Samuel disse: vai lá para o deserto com o povo e me espera, quando eu chegar lá, eu faço o sacrifício. E você vai vencer, Deus vai te abençoar, mas vai lá e espera. Saul tinha que ser fiel à palavra do Senhor pela boca do profeta. Mas quando estavam lá no deserto com o exército, Samuel demorou um pouco, atrasou um pouco. Saul se desesperou, ficou com medo do povo ir embora. Então ele mesmo pegou o sacrifício e ofereceu. Logo após ele ter oferecido, ter se precipitado, Samuel chega. E Samuel dá uma palavra para Saul: se você tivesse sido fiel à palavra que você recebeu, hoje teria sido confirmar o teu reino sobre a nação. Mas porque você não foi fiel, o teu reino será tirado de ti. Saul perdeu o legado porque se precipitou. Queridos, quanta gente quer crescer muito rápido e quer então cortar caminho, tomar atalhos. Isso faz com que a vida delas se torne muito mais sofrida, muito mais desacreditada, porque não foram fiéis nos valores, não foram fiéis aos princípios. Também Adão e Eva poderiam deixar um legado de bênção, mas deixaram um legado de maldição, porque foram atraídos pelo proibido, foram traídos por fazer as coisas ocultas. Deus disse: vocês têm tudo, só não toca na árvore, não toma, não pega, não coma do fruto da árvore, do conhecimento do bem e do mal. E eles não foram fiéis, tomaram e comeram daquela árvore e deixaram para a sua posteridade, até o dia de hoje, um legado de maldição sobre toda a terra. A atração pelo proibido. Irmãos, nós sabemos disso. Quantos políticos no Brasil que nós acreditávamos, que nós dávamos crédito, pessoas que estavam construindo o legado, mas que por causa da falta de valores firmes, foram tomados pelo caminho, pela injustiça, pela corrupção, e acabaram-se os seus legados. Estão desacreditados, não foram fiéis aos princípios, à verdade. Desmoronou tudo, faltou caráter. Querido, José passou por esses testes algumas vezes, não negociou, ficou firme no propósito com Deus. Em Gênesis 37, quando José estava escravo na casa de Potifar, a mulher de Potifar chega para ele e faz um convite para aquele jovem novo, na flor da idade, bonito. A mulher de Potifar fez um convite para ele: deita comigo. José disse: eu não posso trair a confiança do meu Senhor, porque tudo aqui nessa casa eu posso administrar, eu posso fazer o que eu quero, mas em você eu não posso tocar. José foi fiel ao seu princípio, fidelidade a Deus. José disse assim: como é que eu posso fazer tamanho pecado contra Deus, de aceitar esse convite? Ele ficou firme na sua fidelidade a Deus. E o que aconteceu com ele? Foi para a cadeia. A mulher disse para o seu marido: esse rapaz tentou me seduzir, tentou me afrontar, me violentar, mentiu. E aquele homem levou então José à cadeia, a ser preso, porque ele era um alto funcionário de Faraó.
Irmãos, quantas vezes nós decidimos, como José decidiu ir à cruz. José decidiu o caminho estreito, escolheu o caminho estreito para a sua vida. Quando nós decidimos o caminho estreito em nossa vida, muitas vezes nós lutamos contra nós mesmos, nós lutamos contra a nossa lógica, nós lutamos contra o nosso instinto de buscar prazer, de se dar bem, de autopreservação, para que nós possamos ser fiel, para que nós possamos agradar a Deus, servir os princípios que cremos, e tomamos a cruz, entramos nessa luta muitas vezes em nossa vida. Então a cruz é uma decisão que nós tomamos para guardar os princípios, para permanecer na fidelidade dos valores de Deus em nossa vida. Vários homens de Deus fizeram isso, como Jó, quando ele tinha perdido tudo, estava doente, leproso, e a mulher dele disse: Jó, por que tu ainda teme a Deus? Por que ainda tu guarda a tua fé? Blasfema do teu Deus e morre, Jó. Porque a revolta era grande, a dor era grande, o sofrimento era grande. Mas Jó disse: mulher, tu falas como uma louca. Deus me deu, Deus tirou, louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz que Jó não pecou em nada. Assim foi com Davi, queridos. Quando Davi adulterou com Betseba, e depois praticou um aborto não. Ele adulterou, quis esconder, matou o marido da mulher, mandou ele para a guerra, que era um soldado, para ir bem de frente, para esconder, para ele não saber. E depois de algum tempo o profeta Natan, um homem de Deus mostrou para Natan. Natan procurou Davi e o confrontou. E mostrou para Davi o seu erro, o seu pecado. Davi era o rei. Davi poderia chamar o soldado e dizer: mata esse homem, porque ele afronta o rei. Mata esse homem, porque esse homem vem aqui perturbar o rei. Davi poderia tomar uma decisão como essa, porque ele tinha esse poder, ele tinha essa posição. Mas quando Davi ouve as palavras do profeta, ele reconhece o seu erro. E ele se envergonha, e ele se coloca diante de Deus, e ele pede perdão, e ele pede misericórdia a Deus. Ele foi para a cruz, mesmo sendo um rei, ele aceitou a palavra de Deus através do profeta, se humilhou e recebeu aquela palavra e se converteu. Ele se manteve nos seus princípios, mesmo que tenha cometido um grave erro. Irmãos, Jesus foi assim com ele também. A Bíblia diz que Jesus foi obediente ao Pai até a morte. Ele tomou a forma de homem e morreu de morte de cruz. E o que Jesus nos diz em Mateus 10:38, ele nos diz assim: e quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Irmãos, o que é tomar a cruz? É não negociar na vida os valores de Deus. Não importa a circunstância, não importa a situação, mas eu vou me manter firme nos valores do reino de Deus, que eu aprendi do Evangelho, na minha vida e no meu coração. Quando eu faço isso, eu estou carregando a minha cruz. Não importa o sucesso, não importa o fracasso, mas como José, quando eu me mantenho fiel, eu estou carregando a cruz de Jesus. Porque a cruz de Jesus é o maior símbolo de fidelidade a Deus e ao propósito de Deus que alguém viveu nessa terra. Você pode dizer glória a Deus?
Agora, por que Jesus nos ordena tomar a cruz? Primeiramente porque Ele o fez. Ele tomou a forma humana e morreu de morte em morte de cruz. Ele foi tentado a fugir da cruz, ele foi tentado a escapar da cruz, a tomar outro caminho, foi. Desde o começo do ministério de Jesus, ele foi tentado pelo diabo. Não vá para a cruz, eu te dou o poder, eu te dou o tesouro, eu te dou a glória, eu te dou as riquezas. Não vá para a cruz, não siga esse plano de morte, isso é loucura, eu te dou agora. O diabo ofereceu para Jesus e um pouquinho antes da cruz, ele usou Pedro para dizer: Jesus, não precisa ir para a cruz. Tu não precisa ser crucificado. E Jesus discerniu e disse: para trás de mim, Satanás, porque tu não entende as coisas que são do reino de Deus. Tu só entende as coisas que são dos homens. Por que Jesus nos ordena a tomar a cruz? Porque Deus tem mais para nós. É através da cruz, irmãos, que as promessas de Deus, os sonhos de Deus vão se cumprir em nossas vidas. Sem a cruz é sonho do homem, é inspiração maligna e o final vai ser morte e destruição. Mas quando nós seguimos os sonhos, sendo obedientes aos valores do reino de Deus em nossas vidas, Deus vai nos levar a experimentar as suas grandezas, as suas alturas e as suas maravilhas. Depois da cruz vem o trono. Jesus foi exaltado e recebeu o nome que é sobre todo nome no céu e na terra, assentou-se à destra de Deus, tem nas suas mãos a chave da morte e do inferno, tem todo o poder nos céus e na terra, mas isso só foi possível porque ele passou pela cruz. Sem a cruz, isso não seria possível. Então, querido, a chave da bênção de Deus, da unção de Deus, da prosperidade de Deus, é nós sermos fiéis a Ele, aos seus valores, aos valores do seu reino, é nós permanecermos na cruz. Nisso está a bênção de Deus sobre as nossas vidas. Não tem outro caminho para o cristão, queridos. O caminho da glória, primeiramente, passa pela cruz. O caminho da grandeza de Deus passa pela cruz, pela obediência, pela fidelidade aos princípios do reino de Deus. Irmãos, o que seria barganhar os valores? Não barganhar os valores, o que seria? O que seria ficar na cruz? Permanecer firme nos princípios do Evangelho, mesmo nas maiores tentações ou testes de fidelidade. Se eu passo a ter riquezas, eu não vou perder a simplicidade. Se eu ficar famoso na terra, eu não vou deixar os meus irmãos, eu não vou deixar aqueles que são simples pessoas da vida, eu não vou abandonar os meus princípios. Se tudo de bom acontecer na minha vida, eu vou lembrar da onde foi que Deus me tirou, da onde foi que Deus começou a levantar a minha vida. E a Bíblia diz que Deus nos levanta do pó, Deus levanta o pequeno e o faz assentar com os grandes, com os poderosos, mas Deus é quem faz isso. Então eu preciso permanecer fiel e lembrar da história de Deus da minha vida e trazer do meu coração a simplicidade do Evangelho de Cristo e saber que tudo é para a honra e glória realmente do nome do Senhor Jesus. Queridos, às vezes, tomar a cruz significa tentar de novo. Eu vou tentar de novo. Às vezes, carregar a cruz significa perdoar. Irmãos, lá naquele velório, eu sentei do lado
do seu Ivan, que é o pai do Tiago. Perguntei, seu Ivan, o que o senhor sente em relação a esse homem que matou o seu filho? Qual é o seu sentimento? Porque eu ouvia muita gente dizer, tem que matar esse homem, esse assassino, realmente, se ele tivesse sido morto antes, não tinha matado tanta gente. Pelo que eu sei, matou 6 pessoas. Nosso sentimento humano é mais ou menos esse. E eu perguntei então para o pai da vítima, o que é que o senhor diz a respeito disso? E ele disse, eu quero justiça, mas eu não quero que ninguém faça justiça com as próprias mãos. Eu não tenho nenhum ódio contra ele, nenhuma raiva contra ele, mas só quero que ele seja pego e responda pelos seus atos. E durante o velório, suas irmãs chorando, desesperadas ali, uma delas disse, gente, eu não quero que ninguém mate ele, falando do assassino, quero apenas que seja feita a justiça. Não demonstrou ódio, não demonstrou vingança. Muitas vezes carregar a cruz significa algo dessa natureza, de ajudar alguém que não merece, de perdoar alguém que não merece. Às vezes nós temos um grande progresso pessoal, mas nos submetermos ao corpo de Cristo, nos submetermos à igreja, de a gente se dirigir a um banheiro, lavar um banheiro, da gente receber alguém que chega fedorento, fedendo, alcoolizado, e a dar um abraço, não importa a condição social que tenhamos chegado. Então muitas vezes carregar a cruz significa atos simples como esse, e tantas coisas que poderemos dizer. Eu quero concluir, irmãos, fazendo a seguinte pergunta: qual o legado que você vai deixar para a sua descendência? Qual o legado que você vai deixar para gerações futuras? Para os seus filhos ou para os seus netos? Ou para a sua cidade? Eu não sei se vai ser possível que a minha vida se transforme num legado, mas eu gostaria de deixar um legado não só para a minha família, mas deixar um legado para a minha cidade. Não como um político, e respeito os que querem deixar através da política, mas não como um político, mas como um homem de Deus. Que Deus possa me transformar num homem de Deus, e que através disso a minha vida possa abençoar a minha cidade. Qual o legado que você vai deixar para a sua família, para a sua casa? Querido, não deixe de buscar os seus sonhos, mesmo que pareça improvável, mesmo que alguns não acreditem que seja capaz de realizá-los. Acredite no que Deus tem colocado no seu coração e todas as iniciativas que o conduzem em direção a eles. Mesmo que você tenha que começar pequeno. Não busque atalhos em direção aos seus alvos. Não barganhe sua fé em Deus, mas mantenha sempre em sua vida os valores do Evangelho, em sua vida, em todas as áreas. Aqueles que aceitam a cruz também se sentarão no trono. Amém?